Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos vocês. É com muito amor que estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos início a mais um Evangelho no Lar online. Esse evangelho que é para todos, esse nosso encontro familiar com Jesus, este momento único e que espero que todos aproveitem muito bem. Hoje, nessa quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Canoas, né? Foi uma quinta-feira muito quente, muito quente. E agora, então, agora não, né? Desde de tarde tá caindo uma chuvinha, agora à noite essa chuvinha continua, que coisa boa. Espero que todos vocês estejam muito bem, que todos vocês estejam preparados para esse carnaval, né? Para essa atmosfera que vem, né? Que não é bom, mas a gente tem que fazer, né, do nosso lar essa fortaleza, dos nossos pensamentos, do nosso corpo, fazer então que seja da melhor maneira possível, sempre com prece, sempre com pensamento positivo e perto de pessoas que a gente gosta, perto das pessoas de bom senso, das pessoas com educação. Né? Aquelas pessoas que gostam, claro, de curtir um carnaval, então que curtam da sua maneira, mas sempre com cautela, ok? Bom, gente, pedimos a todos vocês que deixem junto aos computadores ou aos celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso evangelho. Aí com isso vocês conseguem estar tomando durante os dias, né, um pouco de água fluidificada, até o nosso próximo encontro, que é sempre quinta-feira às 20 horas. Ok? Lembrando, o evangelho sempre é feito uma vez na semana. Vocês podem fazer o evangelho em família ou em amigos e também podem fazer individualmente, não tem problema algum. Tá? Sempre escolha um dia da semana. Vocês podem estar fazendo este aqui conosco, mas também pode estar em outro dia fazendo com seus familiares, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas sempre é o mesmo dia da semana, o mesmo horário. Bom, gente, então vamos agora esquecer dos problemas que porventura tivemos durante a nossa semana, durante o nosso dia. E vamos agora limpar nossa mente totalmente, pedindo que Deus nos abençoe, que seja um evangelho de amor, de muito entendimento, que a gente consiga levar tudo aquilo de bom que a gente aprendeu para os nossos dias. Pedindo então que seja um evangelho de bastante conhecimento, que com isso a gente consiga trazer paz para dentro dos nossos lares. Vamos então agora a nossa prece. Hoje eu leio a prece do Espírito João de Deus. Esta é uma prece clássica então, tá? Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim, nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim.
Agora então, vamos à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior, por ser uma edição mais moderna. E com isso fica mais fácil a nossa compreensão. Nós estamos então no capítulo 17 e o item 11. Lembrando que quem não tem esse evangelho não tem problema algum. Pode estar nos acompanhando pelo evangelho antigo ou simplesmente escutar a leitura. Cuidar do corpo e do espírito, item 11. Georges, Espírito Protetor, Paris, 1863. Será válido ao ser humano maltratar o próprio corpo para buscar a purificação de seu espírito? Para responder essa questão, me apoiarei em princípios básicos, demonstrando a necessidade de cuidar do corpo. O corpo influi sobre a alma de uma maneira muito importante, conforme esteja sadio ou doente, pois precisamos considerar a alma como uma prisioneira do corpo físico. Para que a alma viva, se expanda e chegue mesmo a criar as ilusões de liberdade, o corpo tem que estar sadio, disposto e forte. O corpo e a alma devem manter o equilíbrio entre as suas aptidões e necessidades tão diferentes. O segredo está justamente em achar esse equilíbrio. Aqui, dois sistemas se defrontam: o dos ascetas, que não dão nenhuma importância ao corpo, e o dos materialistas, que querem negar a alma. Dois sistemas violentos e insensatos, tanto um quanto o outro. Ao lado dessas duas grandes correntes de pensamento, existe um grande número de pessoas indiferentes que, sem convicção e sem afeições, amam com frieza e não sabem aproveitar a vida. Onde está então a sabedoria e a ciência de viver? Em nenhum lugar. Esse problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, ensinando-lhe que é preciso cuidar dos dois, pois que um depende do outro. Amem a alma, mas cuide também do corpo, que é o seu instrumento de manifestação. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Não castiguem o corpo pelas faltas que o próprio livre-arbítrio os leva a cometer, pois são tão responsáveis por elas quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Por acaso serão mais perfeitos se martirizarem o corpo e continuarem egoístas, orgulhosos e não praticando a caridade para com o próximo? Não, a perfeição não está nessa tortura. Ela encontra-se nas reformas que conseguirem impor a seu espírito e não ao corpo. O espírito precisa ser o egoísmo e o orgulho dobrados, humilhados, dominados, pois esse é o meio de torná-los mais dócil à vontade de Deus. É também o único caminho que o conduzirá à perfeição. Olá pessoal, é sempre um prazer estarmos juntos aqui, reunidos, para mais um Evangelho. Como a Janete mesmo disse, né, hoje foi um dia quente, agora está refrescante. Bom, esse texto, tá? Ele é basicamente um reforço da moral cristã, tá? Enquanto a Janete estava falando esse texto ali, eu estava me lembrando, quando eu era mais novo, do meu primo, Mauro, né? Aí ele aprontava as dele, e aí ele fazia as promessas, né? Que era caminhar de Canoas a São Leopoldo, lá no templo do Padre Hells, lá. E mais na promessa dele ele me incluía.
Então eu fazia essas caminhadas com ele, assim, caminhada de 2 horas caminhando, às vezes mais, né, para ele pagar as promessas dele, né? Eu sei lá, eu ia porque eu gostava muito do meu primo, né? Eu fiquei pensando, né, pô, faz umas 3 vezes isso, né? Pra te ver como é que era a coisa, né? E ele ainda me colocava no meio, né? Mas isso cai bem com o que o texto, né, nos diz, né? O texto usa metáfora, né? Muitas metáforas aqui, mas a gente tem que lembrar, tá? Principalmente que a nossa perfeição moral não tem nada a ver com a dilaceração do corpo. Eu fico rindo da Janete que fala as cestas, né? Mas é as setas, né? E eu acabei errando aqui também. Viu? Tu pagou. Então tem muita gente que acredita, e a gente vê isso em filmes, vê isso em livros, na história, né? De muitas pessoas se martirizando, achando que assim vai estar tudo resolvido, e não tem nada a ver, né? O corpo, ele é o nosso instrumento, né? É o instrumento da alma, tá? Então, nós não vamos melhorar se a gente prejudicar o nosso corpo. Não, tá? Nós não podemos pôr a culpa das coisas que a gente faz, né? Porque se o corpo é instrumento da alma, quem erra é a alma. Por que a alma erra? Porque ela tem o livre-arbítrio e ela pode escolher aquilo que ela tem pela frente. Se ela escolher o mal, é óbvio que vai dar em consequências, né? Então não adianta tu castigar o corpo para purificar. Você tem que dobrar o espírito, né? Trabalhar o espírito. Aí, pô, trabalhar o espírito é tu destruir o orgulho, destruir a raiva que tem dentro do egoísmo, né? Que tem dentro dos nossos corações. Isso é trabalhar o espírito, tá? E aproveitando aqui, até que eu estava brincando com a Janete aqui, mas o asceta, né? É a pessoa que aniquila com o corpo. Ah, tá. Tu vai pegar no meu pé até o final, né? Tá, entendeu, Janete? A seta, vou repetir de novo para ti, tá? E o materialista é aquele que rebaixa a alma. Vocês vão perceber isso, né? Vocês vão ver no seu dia a dia. Quando uma pessoa é materialista, ela não dá importância para o espírito, né? E o asceta, esse aí, ele materializa o corpo. Ele acha que aquilo vai estar ocasionando a sua redenção. E o espiritismo, ele trabalha com a ideia do equilíbrio, tá? Não podemos castigar o nosso corpo pelas faltas do nosso espírito, tá? E como é que a gente vai trabalhar o nosso espírito? Com as reformas íntimas que o espiritismo fala a todos os cantos. Nós temos livros de reformas íntimas. O Chico Xavier fala de reformas íntimas, Kardec. Então a gente tem que trabalhar isso, né? Isso é que vai dar uma evolução moral, não castigar o nosso corpo. Tá? E também não é ficar usando roupa rasgada, parar de comer, né? Tem gente que faz dieta, né? Dorme no chão. Isso aí, gente, é apenas trocar a vaidade material pela vaidade espiritual. É daquele tipo assim, olhe para mim, olha como eu sofro, olha como eu sou um santo, né? Tem muita gente que faz isso para chamar a atenção. Então, o nosso alvo principal é o espírito, né? Nós temos que trabalhar com ele, submeter o nosso espírito a uma humilhação. A humilhação que eu digo é isso aí, trabalhar, matar o orgulho, matar o egoísmo, matar a vaidade, matar o mau humor, né? Que muita gente tem o mau humor, por isso que a gente tem que brincar, a gente tem que rir, tá? Então, só pra gente entender um pouquinho mais, né? O esclarecimento que o texto dá, o espiritismo, então, ele não é uma doutrina de dor física, tá? Mas é de responsabilidade moral. Até eu me lembrei agora do que aconteceu essa semana lá na escola. Assim, tem uma professora lá que ela é evangélica, assim, mas ela é muito, 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 muito fanática. E ela estava de jejum. Eu não me lembro quantas horas que ela estava de jejum. Eu só me lembro que ela estava desesperada, assim, tipo, eu tenho que esperar até as 3 horas para poder comer. Então ela saía toda hora da sala dos professores, que o relógio não estava funcionando na sala dos professores, e ia ali na direção e olhava o relógio para ver se já eram 3 horas para ela poder comer. Então, assim, ó, é claro que a nossa fé, ela move montanhas, né?
A gente já falou aqui a respeito da fé e algum tempo atrás já até dei o nosso exemplo aqui, né, do que aconteceu através da fé. E a gente sabe que quando a pessoa acredita naquilo, realmente aquilo vai acontecer, né? Porque por causa da fé, mas não porque eu vou me Independente se aquilo mutilar. estiver errado ou não, né? Exatamente, Certo? E não por eu vou passar fome, eu vou fazer uma automutilação, eu vou, sei lá o que, eu vou caminhar então quilômetros. Não tem nada a ver isso aí, esse tipo de coisa. O que teria seria a fé. Mas onde é que está a fé? Eu fiquei pensando dessa professora, no caso, né, que eu estou comentando, se ela está todo o tempo esperando um ponteiro chegar ali e bater as 3 horas, agora eu vou comer, eu quero me livrar daquilo ali. Então onde é que está a fé nisso? Então tudo tem que ter coerência, né? Acho que todo mundo tem que parar, tem que pensar, não, só um pouquinho. O que é que eu estou fazendo? Será que é certo ou errado? O que é até onde a minha fé vai? No caso, na minha opinião, isso aí já, né? Não existia a fé dela ali. Mas cada um sabe de si, né? Mas é exatamente isso, coincidentemente, agora que foi lido no texto, né? Eu me lembrei desse fato aí que aconteceu essa semana. Aproveitando que a Janete falou, esse exemplo dela, da fé eu tô falando, né? Que realmente se a pessoa acredita, as coisas acontecem. Ela pode simplesmente pegar uma pedra e dizer que essa pedra vai me trazer sorte, colocar a pedra na camisa, na carteira ou em algum lugar, e tudo vai acontecer. Por quê? Porque ela botou na mente que vai ter sorte, que está com aquela pedra. Isso vai acontecer, tá? Agora, trazendo a história dela de novo, né? Agora, na outra parte da história que ela citou a professora, ela citou primeiro a fé, depois a professora, não adianta a gente, então, macerar o corpo, né? Porque, eu acredito que nem ela acredita que, não, vou ter que jejuar. Mas se não tiver caridade no coração, por exemplo, ela estava preocupada em logo encerrar para poder comer. Então, o certo seria, se eu vou fazer isso porque eu acredito que isso vai me fazer bem, eu vou esperar então, eu vou seguir, nem vou me preocupar com isso. Vai passar das 3, 4, 5, porque eu vou estar fazendo outras coisas. Eu estou empenhado agora em educar, estou empenhado agora em cuidar desse, cuidar daquilo. Eu estou empenhado com outras coisas, não empenhado em encerrar uma coisa que eu disse que ia fazer, porque aquilo eu vou estar de paz ou de bem com Deus, entenderam? Então, obrigado, Janete, né? Só para reforçar aqui, então, a moral espírita, né? Ela não está no que se tira do corpo, viu, pessoal? Mas no que se acrescenta ao espírito, tá? Como, por exemplo, amor, perdão, tolerância e humildade. Seria esse o meu comentário. Bom, pessoal. Nosso hoje, né? Hoje eu me meti, viu? De vez em quando eu me meto. Então tá, pessoal. Vamos agora, então, pedir que vocês peguem as suas aguinhas, né? E vamos à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Pedimos então que eles nos envolvam com a sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que este momento seja de profunda conexão com Deus, com a espiritualidade superior e com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus,
através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que todos aqueles que fizeram pedidos através dos comentários ou que, durante agora a irradiação da Janete, mentalizaram a si ou mentalizaram alguém, sejam atendidos e que os bons amigos possam então entrar na casa de todos vocês, fazendo aquela limpeza, tirando tudo que é miasma, forma pensamento negativo, trazendo soluções, trazendo resposta, trazendo alegria, que todos possamos ter então uma semana tranquila, repleta de paz e de luz. Até como a Janete lembrou, né, é carnaval, então vamos guarnecer e fortalecer o nosso espírito, porque nem sempre as coisas são boas, né, nesse período, né? Então vamos trazer paz para o coração, não vamos se envolver em brigas nem confusões, vamos respeitar a nossa vida, né? Ela é valiosa, respeitar o nosso corpo, ele é valioso, e assim a gente pode descansar, curtir, sei lá, trabalhar com isso da melhor maneira possível. Que tenham todos então uma excelente semana, fiquem com Deus. Aí, antes de mais nada, agradecemos a todos vocês por estarem junto conosco, agradecemos os comentários, gratidão Maria do Carmo, e até o nosso próximo encontro, pessoal, que fica Deus também às 20 horas. Ótima semana. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor, e deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br